Hello, dear students. Good morning. How are you? Fine? Estou começando a explicação do 7º banco de atividades de língua inglesa para o 8º ano. Hello, guys. How are you doing? Olá, pessoal. Como vocês estão? Neste banco, faremos uma revisão do Simple Past, dos verbos to be, certo? Que é o verbo ser ou estar. E também do there to be. Lembram? There is, there are? Ou seja, veremos várias situações nas quais usamos o passado destes dois verbos. A maioria delas é semelhante ao que usamos na língua portuguesa. A diferença é que em inglês a escrita é muito mais fácil. Então vamos começar por este diálogo, certo? Então, antes de ler o diálogo com vocês, eu quero revisar um pouquinho do verbo to be, tá? Então, o verbo to be são esses, lembram? Am, is e are, que são conjugados de acordo com as pessoas representadas pelos pronomes pessoais, lembram disso? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Então, pessoal, ele no passado, onde estava am ou is, eu vou usar o was. E onde eu usava are no presente, vai ficar o or no passado. Tudo bem? Lembram disso? As regras gramaticais para interrogativa e para negativa são as mesmas do verbo to be no presente, tá bom? Então, por exemplo, se eu precisar fazer uma pergunta, eu vou começar ela com was ou were, né? E se tiver uma WA de question, uma palavrinha aqui, um pronome interrogativo, eu coloco ele primeiro, tá? E se a gente precisar colocar na negativa, é só eu colocar o was ou were mais o not. Igualzinho a gente fazia no tempo presente do verbo to be, tudo bem? Então, a gente vai começar lendo esse diálogo, né? She was born in Spain. Então, ela nasceu na Espanha. Então, uma pergunta. Where were you yesterday afternoon? Onde você estava ontem à tarde? I was at my grandma's. It was her birthday. Her friends from Spain were there. Eu estava na casa da minha avó. Foi o aniversário dela e os amigos dela da Espanha estavam lá. Where was she born? Onde ela nasceu? She was born in Spain. Reparem no uso dos verbos aqui, conjugados de acordo com a pessoa, tá bom? Were you born in Spain too? Were you born in Spain too? Você também nasceu na Espanha? No, I wasn't. But my dad was. Não, eu não, mas o meu pai sim. I was born in Canada and my mother was born in Brazil. Eu nasci no Canadá e a minha mãe, she was born in Brazil. Wow, how many languages can you speak? Quantas línguas você consegue falar? I can speak Spanish and Portuguese because of my parents. Eu falo português e espanhol por causa dos meus pais. And I can speak English and French because of Canada. Então, ela fala inglês e francês por causa do Canadá também. Oh, I see. They have 2 official languages in Canada, right? Eles têm 2 línguas oficiais no Canadá, certo? Que são o francês e o inglês. Então, pessoal, aqui a gente tem o vocabulário, né, dos verbos, as preposições, as expressões de tempo, os pronomes interrogativos utilizados e as conjunções, tudo bem? A primeira atividade aqui, ela é de compreensão, tá? Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso aqui nos xizinhos, de acordo com as frases em relação ao diálogo que nós lemos lá em cima, tudo bem? Aqui, pessoal, ele vai trazer, então, a revisão para vocês, tá? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa, utilizando o was e o were. E também as formas contraídas. Lembra que eu já comentei com vocês que elas são mais utilizadas na forma falada do inglês, tudo bem? Vocês também têm um resumo um pouco mais detalhado disso no 6º banco, tá? Caso vocês precisem voltar para consultar. Então, aqui, pessoal, ele vai pedir para vocês completarem, né? Olharem as questões, as figuras aqui e completarem as frases com os verbos que estão faltando, né? Então, olha, são 6 imagens e são 6 questões. Ele quer saber which sentence is correct na primeira. Então, a primeira imagem, olha, you, library, você, biblioteca, certo?
You were, you was, you was, you were. Library, bookstore. Então, né, tem as opções aqui, vocês vão ver qual seria o mais correto, tudo bem? Where was James yesterday evening? Onde estava o James ontem à noite? Então, he movies. Ele estava, né, no cinema. Então, tá muito simples, né? É só vocês verem mesmo qual é o verbo correto aí nas questões, tudo bem? Aqui, pessoal, na letra B, choose the correct alternative. Ele também vai trabalhar essa questão do was e were, mas aí trabalhando então na negativa, na interrogativa, respostas, né, que podem ser possíveis, trabalhando então essa questão da negativa e interrogativa dentro dessas frases, tudo bem? E aí ele vai propor um novo diálogo aqui. Nesse diálogo, agora, então, a gente vai começar a tratar o there was ou there were. E aí, eu gostaria de revisar com vocês, porque o there to be nada mais é do que o there is e o there are. Lembra quando eu falava para vocês que o there is a gente usa para algo no singular e o there are para falar de coisas que existem no plural? Por exemplo, there is a church near the school, né? Tem uma igreja ao lado da escola. There are 20 students in the class. Tem 20 alunos na sala. Lembram disso? Então, agora a gente vai usar isso, só que no passado. Então, trocando o is e o are por was e were. Tudo bem? Lembrando que as frases negativas e interrogativas seguem a mesma regra do verbo to be anteriormente. Tudo bem? Agora, né, ele vem junto com a expressão, tá? Ele faz parte da expressão there was e there were, tudo bem? Então, vamos lá. So, this is downtown São Paulo. Esta é a cidade de São Paulo. What was there in the valley? O que tem, né, ali naquele vale? Can you see cars, buses, a subway station, trees and people? There was a big river, tá? Então, ele pergunta, você consegue ver os carros, os ônibus, uma estação de metrô, árvores e pessoas? Tem um grande rio. Where is the river now? Onde está esse rio? Under the pavement. Embaixo do pavimento. Were there Indians around here? Né? Tinha índios aqui? You bet. They were the Carijós. There were about 100,000 Carijós in 1554. Então, ele está falando de uma tribo indígena que viveu ali, né? Que tinha em torno de 100 mil indígenas carijós em 1554. Wow, it's hard to believe. É difícil de acreditar. Yes, but unfortunately, there are no traces of that Indian culture nowadays. Mas infelizmente não tem nenhum traço dessa cultura indígena nos dias de hoje. Oh, what a shame. Que pena, tá? Então, aí, vamos explorar esse vocabulário aí para vocês fazerem as atividades, tudo bem? Então, novamente aqui o vocabulário, as atividades de compreensão de verdadeiro ou falso. E aqui ele traz a tabela de revisão do dare to be, tá? Então, no presente, no passado e as formas subtraídas aí, né? As formas abreviadas, tudo bem? Aqui, pessoal, ele vai trazer pra gente duas gravuras, para a gente fazer uma revisão do vocabulário places in the city e comparar as mudanças que ocorreram com a urbanização, tá? Então, através dessas imagens e desses vocabulários, ele vai pedir aqui um exercício de compreensão, tudo bem? Então, vocês vão colocar aí o que tinha há 30 anos atrás, né? Ó, por exemplo, there a jungle in this place 30 years ago. Tinha uma selva. Então, qual é, né, o verbo que melhor se adequa? Qual é a melhor forma desse verbo para completar essa frase corretamente? Tudo bem? There bridge in this place. Tinha uma ponte, né? Então, de novo, né? Qual é a melhor opção para preencher isso aí? Was there a parking lot instead of trees? Tinha um estacionamento ao invés das árvores? Não, né? Não tinha. Então, qual dessas duas opções do não é a que melhor responde essa frase, tá? Então, vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho, tá?
Were there monkeys and birds? Tinha macacos e pássaros? Yes or no, né? There buildings, but there a jungle. Então, não tinham construções, mas tinha uma selva, né? Uma mata, tudo bem? E aqui, pessoal, são mais duas gravuras, né? Aqui já tratando de mapas mesmo da cidade, né? O nome das ruas, o nome dos locais, né? De alguns estabelecimentos comerciais e tal, para vocês responderem os exercícios do 6 ao 10, tudo bem? Então, em 1990, there was on King Street. Então, King Street. And now there is a supermarket. Hoje tem um supermercado. Antigamente, o que era? Então, vocês vão ver qual é a opção correta. E assim por diante com as demais, até a número 10. Tudo bem? Espero que vocês consigam realizá-las. Qualquer dúvida, estou à disposição.